E se eu dissesse que você vive usando apenas 40% do seu verdadeiro potencial? Que a maior prisão não está no mundo lá fora, mas dentro da sua própria mente. Esta é a mensagem de David Goggins em Nada Pode Me Ferir. Uma história real de dor, disciplina e superação que vai desafiar tudo o que você acredita sobre limites. Prepare-se, este não é apenas um resumo, é um chamado para despertar o guerreiro que existe em você. Nosso resumo audiobook de hoje vai te levar a reflexões muito profundas e surpreendentes. Caso você queira aproveitar ainda mais o conteúdo dessa obra maravilhosa, vou deixar o link do livro físico completo para você no comentário fixado. Agora prepare o cafezinho porque nosso resumo já vai começar. Eu resumo. Audiobook de hoje. Nada Pode Me Ferir. De David Goggins. Capítulo 1. Infância marcada pela dor. Antes de se tornar o homem que inspiraria milhões ao redor do mundo com sua história de superação, disciplina e resiliência, David Goggins foi apenas um menino. Um menino que cresceu cercado pela violência, pela dor e pela escuridão. Para entender sua transformação em um dos seres humanos mais resilientes de sua geração, é preciso voltar ao início, às memórias de uma infância que parecia um pesadelo sem fim. David nasceu em Buffalo, no estado de Nova York, em 1975. Seu pai, Trunis, era dono de uma pista de patinação, mas por trás do negócio familiar havia um ambiente sufocante, marcado pelo abuso e pelo medo. Trunis controlava tudo e todos dentro de casa. O que poderia ter sido um lar de acolhimento era, na verdade, um campo de guerra emocional e físico. Desde muito pequeno, David experimentou o peso da violência. Seu pai não era apenas rígido, era brutal. Batia nele, em sua mãe e em seu irmão com uma frieza assustadora. A cada noite, o pequeno David adormecia em meio a gritos, discussões e lágrimas. Não havia segurança, apenas a constante sensação de que algo ruim poderia acontecer a qualquer momento. A infância como escola da dor. O lar deveria ser o primeiro lugar onde uma criança aprende sobre amor, confiança e pertencimento. Mas para David, era exatamente o contrário. O lar era o lugar onde ele aprendia a temer, a suportar e a sobreviver. Ele conta que, ainda muito novo, já entendia o significado do medo profundo. O medo de não saber se teria um dia tranquilo ou mais uma noite de violência. O medo de não saber se sua mãe suportaria a pressão. O medo de não conseguir escapar daquela vida. A dor não era apenas física, mas psicológica. David cresceu se sentindo invisível, indigno de amor e constantemente humilhado. O peso do racismo também fazia parte de sua realidade. Ele cresceu em comunidades onde a discriminação era evidente, e isso acrescentava mais uma camada de sofrimento. A fuga como chance de sobrevivência. Depois de anos de abusos, a mãe de David, corajosa e determinada, tomou uma decisão radical: fugir daquela vida. Ela pegou os filhos e deixou o marido para trás. Esse foi um dos momentos mais marcantes da infância de David, porque pela primeira vez ele teve a chance de respirar fora daquele ambiente sufocante. Mas a fuga não significava o fim das dificuldades. Longe do pai, ainda havia a pobreza, as limitações e a sensação de estar sempre em desvantagem em relação aos outros. David e sua mãe enfrentaram dificuldades financeiras enormes. Muitas vezes, ele se via perdido, sem perspectivas e sem acreditar que pudesse construir algo melhor para si. O reflexo no desempenho escolar. Na escola, David se sentia deslocado. Era constantemente lembrado de suas limitações, e em muitos momentos, sentiu que não era bom o suficiente. As notas eram baixas, a confiança era quase inexistente. Ele se via como um garoto sem futuro, destinado a repetir a miséria e a dor que havia herdado. Mais tarde, David revelaria que chegou a lidar com dificuldades de aprendizado e até suspeitas de déficit de atenção, mas o que mais o impedia de avançar era a própria falta de autoestima. Ele não acreditava em si mesmo. Ele não acreditava que poderia ser alguém. A obesidade e o rótulo de fracassado. Além das dificuldades escolares e emocionais, David começou a engordar. A comida se tornou um refúgio diante da dor, e a falta de disciplina apenas aumentava o problema. Ainda jovem, ele já carregava não apenas os traumas da infância, mas também o peso do corpo, que parecia refletir sua desesperança interior. Em um mundo que valoriza a força, a aparência e a confiança, David se via no extremo oposto. Era o garoto obeso, inseguro, sem autoestima e cheio de marcas invisíveis da infância.
A semente da resiliência. Mas, em meio a todo esse cenário sombrio, algo começou a germinar dentro dele. Cada golpe, cada humilhação e cada olhar de desprezo se acumulavam, formando uma raiva silenciosa. Essa raiva, em vez de destruí-lo por completo, começou a se transformar em combustível. David não sabia ainda como, mas em algum lugar dentro dele crescia uma vontade de provar que estava errado sobre si mesmo, e de que todos estavam errados sobre ele. A dor pode quebrar você ou pode moldar você. Naquele tempo, eu não sabia. Mas cada cicatriz que carregava seria, mais tarde, uma das minhas maiores forças. A infância como campo de treinamento. O que muitos enxergariam apenas como sofrimento, David aprendeu a reinterpretar como treino. Ele não escolheu aquela vida, não pediu para viver aquele inferno, mas percebeu que havia saído dela com algo que poucos possuíam: a capacidade de suportar o insuportável. Ele ainda não sabia, mas toda aquela dor da infância o preparava para suportar desafios extremos, testes brutais e uma vida inteira pautada pela resiliência. O peso do passado. Mesmo assim, é importante entender, naquele momento, David não era um herói, não era um atleta de elite, nem um guerreiro mental. Ele era apenas um garoto traumatizado, inseguro e cheio de feridas. O caminho até a transformação seria longo, doloroso e repleto de quedas. Mas cada passo que ele daria a partir dali seria marcado por essa bagagem, a lembrança constante de que viera do fundo do poço. A chama que não se apaga. Se há algo que define a infância de David Goggins, é a ideia de que, mesmo quando o mundo o esmagava, havia dentro dele uma pequena chama que se recusava a apagar. Essa chama, alimentada pela dor, pela raiva e pelo desejo de mudar, seria a força que mais tarde o levaria a feitos que pareciam impossíveis. E assim, com uma infância marcada pela violência, pela insegurança e pelo trauma, começa a jornada de um homem que transformaria a dor em poder. Capítulo 2. O poder da mente sobre o corpo. A infância de David Goggins havia deixado cicatrizes profundas. Ele carregava no corpo a obesidade e na alma o peso da insegurança. Mas, em algum ponto de sua jornada, ele percebeu algo que mudaria tudo. O corpo pode falhar, pode fraquejar, pode sentir dor extrema, mas é a mente que decide até onde você vai. Essa descoberta não aconteceu de uma vez. Foi fruto de anos de luta, de pequenas vitórias, de quedas e de reinícios. Mas, aos poucos, Goggins começou a entender que a mente não era apenas um reflexo das circunstâncias. A mente podia ser treinada, moldada e fortalecida até se tornar uma arma poderosa. O início da mudança. Em sua juventude, David passava horas diante da televisão, comendo junk food e alimentando sua própria descrença. Ele se via preso em um ciclo de fracasso. Até que, certo dia, algo mudou. Ele olhou no espelho e não reconheceu a pessoa que estava diante dele. Aquele jovem obeso, cansado e sem perspectivas não era o homem que ele queria ser. Naquele momento, uma decisão foi tomada. Não importava quão difícil fosse, ele iria transformar sua vida. Essa escolha marcou o início de sua jornada mental. Ele percebeu que, se quisesse superar seus limites, teria que aprender a dominar primeiro a própria mente. A mente como músculo. Goggins passou a enxergar a mente como um músculo. Assim como o corpo precisa ser treinado com esforço, disciplina e constância, a mente também precisa ser desafiada para se tornar mais forte. O corpo desiste antes da mente. Quando você acha que chegou ao limite, ainda tem muito mais para dar. Esse se tornaria um dos mantras centrais de sua filosofia. A dor física, o cansaço e a exaustão não eram sinais para parar, mas convites para avançar ainda mais. A prática da visualização. Um dos primeiros métodos que David começou a utilizar foi a visualização. Ele aprendeu a criar imagens mentais poderosas para se preparar para os desafios. Antes de enfrentar treinos exaustivos, ele se via superando a dor. Antes de correr distâncias que pareciam impossíveis, ele se imaginava cruzando a linha de chegada. Essa prática não eliminava a dificuldade, mas criava uma resistência mental que o impedia de desistir quando o corpo gritava por descanso. A visualização não era um truque de autoajuda, mas uma arma de sobrevivência. Era a forma de programar a mente para acreditar que era possível ir além, mesmo quando tudo parecia dizer o contrário. O quadro da responsabilidade. Outro recurso que marcou sua transformação foi o que ele chamou de Accountability Mirror, ou espelho da responsabilidade. Todas as manhãs,
David se olhava no espelho e se obrigava a encarar a verdade nua e crua. Sem desculpas, sem máscaras. Ele escrevia bilhetes colados no espelho com suas metas, suas falhas e seus compromissos. Cada recado era um lembrete de que ninguém viria salvá-lo. Ninguém iria correr por ele, estudar por ele ou mudar sua vida em seu lugar. Essa responsabilidade era unicamente dele. Esse espelho se tornou um dos símbolos de sua transformação. Diante dele, David não podia se esconder. Precisava admitir quem era e assumir quem queria se tornar. Encarando a dor como professora. Para a maioria das pessoas, a dor é um sinal para parar. Para David, a dor se tornou sua maior professora. Ele percebeu que cada vez que enfrentava a dor, sua mente se fortalecia. Cada corrida que parecia impossível, cada treino que o deixava exausto, cada noite em que a tentação de desistir era enorme, todos esses momentos eram oportunidades de moldar sua mente. A dor, para ele, deixou de ser inimiga e passou a ser ferramenta. E isso mudou tudo. A guerra interior. O que poucos entendem sobre a filosofia de Goggins é que a maior batalha nunca foi contra os outros, mas contra si mesmo. Ele travava uma guerra diária contra sua preguiça, contra seus medos, contra sua própria voz interna que dizia: pare, você já fez o suficiente. Ele descobriu que essa voz, a voz da desistência, sempre apareceria. Mas também descobriu que podia escolher não obedecer a ela. A mente sempre quer te proteger. Ela diz que já chega, que você não aguenta mais. Mas essa é apenas uma ilusão. Quando a mente grita que é hora de parar, na verdade você ainda tem pelo menos 60% guardado dentro de você. Os primeiros resultados. À medida que treinava sua mente, os resultados começaram a aparecer. David emagreceu, ganhou condicionamento físico e começou a conquistar objetivos que antes pareciam inalcançáveis. Mas, mais importante do que as mudanças externas, era a transformação interna. Ele começou a se ver como alguém capaz. Aquele garoto inseguro e obeso dava lugar a um homem que acreditava em si mesmo. A disciplina como estilo de vida. David percebeu que motivação não era suficiente. A motivação é passageira, desaparece quando a dor chega ou quando o dia está difícil. O que realmente sustenta o progresso é a disciplina. Ele passou a viver como um soldado, estabelecendo rotinas rígidas de treino, estudo e autocontrole. A disciplina, para ele, não era prisão. Era liberdade. Liberdade de não ser refém de suas desculpas, de sua preguiça, de seus medos. O poder da mente sobre o corpo. O aprendizado central desse período da vida de Goggins foi claro: o corpo tem limites aparentes, mas a mente é quem decide onde realmente estão esses limites. Cada vez que ele acreditava estar no fim, descobria que ainda podia dar mais um passo, correr mais 1 quilômetro, suportar mais 1 minuto de dor. Essa mentalidade se tornaria sua marca registrada. Ele não seria lembrado apenas como um homem forte fisicamente, mas como alguém que elevou sua mente a um nível que a maioria das pessoas sequer imagina ser possível. Preparação para algo maior. O fortalecimento mental não era um fim em si mesmo. Ele era o alicerce para os próximos desafios que David enfrentaria. Sua vida ainda o levaria ao exército, aos SEALs da Marinha, a corridas ultramaratonas e a feitos quase sobre-humanos. Mas, sem esse aprendizado inicial, sem a compreensão de que a mente é mais forte que o corpo, nada disso teria sido possível. Capítulo 3. O despertar do guerreiro. Até aqui, David Goggins já havia experimentado 2 realidades distintas: a infância de abusos e insegurança e a descoberta do poder da mente sobre o corpo. Mas havia algo que ainda faltava: a coragem de se reinventar por completo, de dar um salto que o colocasse diante de desafios que a maioria das pessoas jamais ousaria enfrentar. Foi nesse ponto de sua vida que nasceu aquilo que ele chama de seu espírito guerreiro. O chamado para algo maior. David trabalhava em um emprego comum, sem brilho, sem grandes perspectivas. O salário era baixo, as horas eram longas, e no fundo, ele sabia que estava desperdiçando seu potencial. Ele ainda carregava inseguranças e marcas do passado, mas começava a perceber que a vida que levava não era a vida que desejava. Foi nesse contexto que um pensamento começou a rondar sua mente. E se ele pudesse fazer parte de algo maior? E se pudesse provar a si mesmo que era capaz de se transformar em um guerreiro de verdade? Esse chamado interior o levou a olhar para um dos caminhos mais difíceis e respeitados do mundo:
tornar-se um Navy SEAL, membro da tropa de elite da Marinha dos Estados Unidos. O obstáculo inicial. Mas havia um problema enorme. David não estava nem perto da forma física necessária para tentar. Pesava mais de 130 quilos, estava longe de ser um atleta e tinha pouco tempo para mudar completamente seu corpo e sua mente. Quando ligou para o recrutador, ouviu risos do outro lado da linha. Você nunca vai conseguir. Não com esse peso. Não com esse condicionamento. Mas, em vez de desanimá-lo, essa descrença acendeu ainda mais o fogo dentro de David. O treinamento brutal. Ele tinha apenas alguns meses para perder mais de 40 quilos e atingir os padrões físicos exigidos. Foi aí que sua mente, já fortalecida, entrou em ação. Ele estabeleceu uma rotina brutal, acordava antes do amanhecer, corria longas distâncias, fazia centenas de flexões e abdominais, passava horas pedalando. Cada treino era uma batalha. O corpo gritava, os músculos queimavam, a mente tentava convencê-lo a parar. Mas David havia decidido que não cederia. Ele sabia que o corpo desistiria antes da mente e, por isso, cada dor era um lembrete de que estava ficando mais forte. As primeiras corridas eram sofridas. Mal conseguia completar alguns quilômetros sem sentir que ia desmaiar. Mas, dia após dia, ele aumentava a distância. A cada gota de suor, a cada calo nos pés, ele se aproximava do objetivo. O espelho como juiz. Durante esse período, o espelho da responsabilidade se tornou seu aliado mais importante. Todas as manhãs, ele se encarava e perguntava: você deu tudo de si ontem? Você vai dar tudo de si hoje? Se a resposta fosse não, ele voltava para a rua, voltava para a bicicleta, voltava para o chão das flexões. Não havia espaço para desculpas. A aprovação. Depois de meses de esforço sobre-humano, David conseguiu. Ele atingiu o peso necessário, cumpriu os requisitos físicos e foi aceito no programa de treinamento dos SEALs. Mas aquilo era apenas o começo. O verdadeiro inferno ainda estava por vir. O inferno do treinamento SEAL. O treinamento dos SEALs é conhecido mundialmente como um dos mais brutais existentes. É projetado para quebrar o corpo e a mente de qualquer pessoa, deixando apenas os mais resilientes de pé. Logo nos primeiros dias, David percebeu que estava em um campo de batalha diferente de tudo que já havia enfrentado. As corridas intermináveis na areia, os mergulhos em águas geladas, as noites sem dormir, a pressão constante dos instrutores, tudo parecia conspirar contra ele. O corpo doía, a mente gritava por descanso, mas ele se recusava a desistir. O segredo, para David, estava em fragmentar o sofrimento. Em vez de pensar em todo o treino que ainda faltava, ele se concentrava em apenas dar o próximo passo, em sobreviver ao próximo minuto. Quando você encara o impossível, não precisa vencê-lo todo de uma vez. Precisa apenas continuar avançando, pouco a pouco, até que o impossível se torne inevitável. O despertar do guerreiro. Foi nesse ambiente de dor extrema que o guerreiro interior de David nasceu de verdade. Ele descobriu que, mesmo quando parecia estar no limite, havia uma reserva escondida dentro de si. Uma força que só aparecia quando tudo parecia perdido. Essa descoberta não era apenas física. Era espiritual. Era como se cada momento de sofrimento arrancasse camadas antigas de fraqueza e revelasse um novo David, mais forte, mais disciplinado, mais consciente de sua capacidade. O fracasso e a volta. Mas a jornada não foi linear. Durante os treinamentos, David enfrentou lesões graves que o forçaram a interromper o processo mais de uma vez. Ele poderia ter desistido, poderia ter usado a dor como justificativa para parar. Mas não. A cada queda, ele se levantava. A cada fracasso, voltava ainda mais determinado. Se precisasse passar pelo inferno 3 vezes, ele passaria. Sua mente estava decidida, ele seria um SEAL, não importava o custo. A vitória que não é apenas pessoal. Finalmente, depois de repetir o treinamento várias vezes, David concluiu o programa. Tornou-se um Navy SEAL, membro de uma das forças de elite mais respeitadas do mundo. Mas, mais importante do que o título, foi o que ele aprendeu sobre si mesmo. Ele entendeu que o guerreiro não nasce do talento, da genética ou da sorte. O guerreiro nasce da disciplina, da resiliência e da disposição de suportar o insuportável. O legado do despertar. A partir dali,
David já não era mais o garoto inseguro e obeso de antes. Ele era um guerreiro, forjado na dor e no fogo da disciplina. Mas esse era apenas o começo. Sua vida ainda o levaria a desafios ainda mais extremos, a corridas ultramaratonas, recordes mundiais e provações que testariam não apenas seu corpo, mas sua alma. O despertar do guerreiro não era apenas sobre se tornar SEAL. Era sobre descobrir que cada ser humano carrega dentro de si um potencial escondido, uma reserva de força que só aparece quando estamos dispostos a ir além do limite. E David, mais do que nunca, estava pronto para continuar desafiando o impossível. Capítulo 4. O desafio SEAL e o inferno da superação. O treinamento para se tornar um Navy SEAL é conhecido como o mais brutal do mundo. Ele não foi projetado apenas para formar soldados, foi feito para quebrar seres humanos, expor suas fraquezas e revelar quem realmente está disposto a suportar o insuportável. Para David Goggins, essa fase seria um divisor de águas. Era ali que ele confirmaria se sua mente era tão forte quanto acreditava. Hell Week, a Semana do Inferno. Entre todas as etapas do treinamento SEAL, nenhuma é mais temida do que a chamada Hell Week, ou Semana do Inferno. São 5 dias praticamente sem sono, com apenas algumas horas de descanso acumulado. Corridas intermináveis, natação em águas geladas, exercícios físicos extremos e ordens constantes dos instrutores. A ideia não é apenas testar o corpo, mas principalmente a mente. É ali que a maioria desiste. E foi ali que Goggins decidiu mostrar a si mesmo que não havia retorno. Logo nos primeiros dias, os candidatos eram mergulhados no Oceano Pacífico em plena madrugada, com o vento congelante cortando a pele. Depois, tinham que correr quilômetros na areia, cobertos de lama, carregando troncos pesados em grupo. O corpo gritava de dor, mas o maior desafio era a mente, que implorava por desistência. O pacto com a dor. David descobriu que, se quisesse sobreviver a Hell Week, precisaria fazer um pacto com a dor. Não podia mais vê-la como inimiga, mas como companheira. Cada minuto congelando na água, cada bolha estourando nos pés, cada músculo queimando de exaustão, tudo isso se tornava parte do processo. A dor é o preço da transformação. Quem não aceita a dor, não alcança a vitória. Enquanto outros olhavam para o relógio, contando os minutos até o próximo descanso, Goggins se concentrava apenas em resistir ao momento presente. Ele sabia que pensar em 5 dias inteiros era impossível. A única forma de vencer era quebrar o sofrimento em pequenas partes e atravessá-las uma de cada vez. A mente como refúgio. Durante a Hell Week, David desenvolveu uma técnica mental que mais tarde chamaria de o pote de cookies. Esse pote era formado por todas as vitórias que ele já havia conquistado, grandes ou pequenas. O dia em que superou o bullying na infância, a primeira corrida que completou, o momento em que perdeu peso suficiente para entrar no treinamento. Sempre que a dor parecia insuportável, ele mergulhava nesse pote mental e se lembrava de que já havia superado coisas piores. Essa memória de conquistas o alimentava, renovava sua força e o impedia de desistir. Quebrando o corpo, forjando o espírito. As noites eram as piores. Exausto, molhado, faminto, ele tinha que continuar correndo, nadando ou carregando pesos. O corpo dava sinais claros de colapso, cãibras, calafrios, náuseas, lesões. Mas foi ali que Goggins percebeu algo crucial. O corpo é programado para proteger a vida, por isso envia sinais de que chegou ao limite muito antes do verdadeiro fim. A mente, no entanto, pode reprogramar essa resposta. Ele entendia, cada vez mais, que quando acreditava estar acabado, ainda tinha muito mais para dar. A pressão psicológica. Os instrutores não eram apenas treinadores, eram mestres da pressão psicológica. Gritavam, humilhavam, ofereciam café quente e cobertores para aqueles que decidissem desistir. A tentação era enorme, bastava tocar o sino e tudo terminaria. Muitos desistiam. E a cada desistência, o som do sino ecoava como um lembrete cruel: você pode sair a qualquer momento. Mas Goggins havia decidido que, para ele, essa opção não existia. Ele repetia para si mesmo: não importa o que aconteça, eu não tocarei o sino. Eu vou até o fim. As lesões e a queda. Mas a realidade é que o corpo tem limites. Em uma das Hell Weeks, David sofreu lesões graves que o obrigaram a abandonar temporariamente o programa. Foi devastador. Ele sentiu que havia falhado,
que todo o esforço havia sido em vão. Mas, em vez de aceitar a derrota, ele transformou a dor da frustração em combustível. Voltou mais determinado, repetiu o processo, suportou novamente o inferno. Ao todo, Goggins passaria por 3 Hell Weeks, algo que poucos na história ousaram ou conseguiram fazer. O verdadeiro significado de superação. Cada Hell Week não era apenas um teste físico, mas uma lapidação de caráter. David entendeu que a superação não é um evento isolado, mas uma escolha repetida inúmeras vezes, mesmo quando parece não haver mais forças. O que o diferenciava não era talento, nem genética, nem sorte. Era a disposição de continuar quando todos os outros já haviam parado. O triunfo. Finalmente, depois de tanto sofrimento, David concluiu o treinamento SEAL. Tornou-se parte da elite militar mais respeitada do mundo. Não apenas venceu a Hell Week, mas venceu a si mesmo. A transformação estava completa. O menino inseguro e traumatizado havia se tornado um guerreiro. Não porque deixou de sentir dor, mas porque aprendeu a abraçá-la. O aprendizado eterno. Para Goggins, o treinamento SEAL não foi apenas uma etapa em sua carreira. Foi uma metáfora da vida. Ele entendeu que, em qualquer área, seja nos relacionamentos, no trabalho, nos sonhos pessoais, sempre haverá uma Hell Week. Sempre haverá momentos em que tudo parecerá impossível. A pergunta é: você vai tocar o sino ou vai continuar avançando? Capítulo 5. A regra dos 40%. Você sempre tem mais para dar. Entre todas as lições que David Goggins extraiu de sua jornada, nenhuma se tornou tão marcante e repetida quanto a famosa regra dos 40%. Uma ideia simples, mas profundamente transformadora. Quando você acredita ter chegado ao limite absoluto, na verdade só usou 40% do seu potencial. O restante, os 60% escondidos, está guardado atrás da dor, do cansaço e das barreiras mentais. E é nesse território invisível que vivem os feitos extraordinários. O nascimento da regra. Essa regra não nasceu de teorias, mas da experiência prática. Goggins a descobriu em meio aos treinamentos mais brutais, quando já não conseguia respirar direito, quando as pernas ardiam, quando a exaustão parecia insuportável, e, ainda assim, percebeu que podia continuar. Era como se houvesse uma segunda camada de energia, escondida, que só se revelava quando a mente se recusava a desistir. O corpo mente para você. Ele diz que acabou, mas é apenas uma forma de autoproteção. A mente pode obrigá-lo a atravessar a barreira da dor e encontrar reservas que você nunca imaginou possuir. Aplicando a regra na vida. Para David, a regra dos 40% não é exclusiva de atletas de elite ou soldados de operações especiais. Ela vale para todos. Quando você acha que não consegue estudar mais para aquela prova, ainda existe muito mais foco guardado. Quando acredita que não pode correr nem 1 quilômetro a mais, seu corpo ainda suporta o dobro. Quando pensa que já tentou de tudo em um relacionamento ou projeto, na verdade só arranhou a superfície do que poderia oferecer. A diferença entre os que desistem e os que alcançam resultados extraordinários está exatamente nesse ponto: a capacidade de acessar os 60% ocultos. O muro invisível. A maioria das pessoas bate contra um muro invisível. Esse muro é construído pela mente, programada para nos proteger da dor. Mas esse mecanismo de defesa é, na verdade, uma prisão. Goggins percebeu que, se aceitasse parar toda vez que a mente gritava chega, jamais teria passado pela Hell Week, jamais teria se tornado SEAL, jamais teria quebrado recordes em ultramaratonas. Ele aprendeu a olhar para esse muro e dizer: você não manda em mim. Eu escolho continuar. O sofrimento como portal. Para acessar os 60% restantes, há um preço: o sofrimento. A dor física, o desconforto emocional e o cansaço profundo não são obstáculos, mas portais. Só quem atravessa esses portais descobre a verdadeira dimensão da própria força. Por isso, Goggins não fugia do sofrimento, ele o buscava. Cada corrida em condições extremas, cada treino além do razoável, cada desafio impossível era uma oportunidade de abrir a porta para seu potencial escondido. O exemplo das ultramaratonas. Uma das formas mais impressionantes de aplicar essa regra foi nas ultramaratonas. David começou a participar de corridas que iam muito além dos limites comuns: 100, 150, 200 quilômetros sem descanso. No início dessas provas, ele já sabia: em algum momento,
o corpo pediria para parar. As pernas queimariam, os pés sangrariam, a mente imploraria por alívio. Mas também sabia que, quando isso acontecesse, era apenas o aviso dos 40%. A verdadeira corrida começava dali em diante. O pote de cookies revisitado. Durante esses momentos de exaustão, Goggins recorria novamente ao seu pote de cookies mental. Ele lembrava de todas as vezes que superou o impossível: a infância abusiva, a obesidade, o treinamento SEAL, a Hell Week repetida 3 vezes. Cada lembrança era um cookie que o alimentava psicologicamente, provando que, se ele havia sobrevivido antes, poderia sobreviver novamente. Esse pote era a ponte entre os 40% e os 100%. A mentalidade contra a mediocridade. A regra dos 40% também é uma crítica à mediocridade. Segundo Goggins, a maioria das pessoas vive acomodada, acreditando que já fez o suficiente quando, na verdade, nem chegou perto do que poderia alcançar. Você não precisa ser especial para ir além. Precisa apenas decidir que não vai parar nos 40%. A mediocridade é uma escolha. Essa filosofia o tornou uma figura controversa. Alguns o chamavam de obcecado, de louco, de exagerado. Mas, para ele, não havia exagero em explorar ao máximo o que significa ser humano. O efeito cascata. Ao aplicar a regra dos 40% em sua vida, Goggins percebeu algo poderoso. Ela cria um efeito cascata. Quando você rompe um limite físico, ganha confiança mental. Quando supera um desafio mental, sua disciplina se fortalece. E, assim, cada vitória abre caminho para a próxima. O resultado é um ciclo de crescimento exponencial, em que cada desafio superado se torna combustível para enfrentar desafios ainda maiores. O convite ao leitor. Goggins insiste que essa regra não é apenas sobre corridas ou treinamentos militares. É sobre vida. Cada pessoa tem sua própria Hell Week, seus próprios limites aparentes. A pergunta é: você vai acreditar nos 40% ou vai forçar a si mesmo a descobrir os 100%? Ele desafia: da próxima vez que sentir que não aguenta mais, dê mais um passo. Faça mais uma repetição. Trabalhe mais 1 minuto. Essa pequena escolha é o que separa os comuns dos extraordinários. Um novo paradigma. A regra dos 40% redefiniu a vida de Goggins e se tornou uma de suas mensagens mais impactantes ao mundo. Ela ensina que os limites são quase sempre ilusões criadas pela mente. A dor, longe de ser inimiga, é o portão que nos leva a territórios desconhecidos de força, disciplina e poder interior. E, para David, viver plenamente significa nada menos do que explorar ao máximo esse território. Capítulo 6. Disciplina, dor e liberdade. A vida de David Goggins não é marcada por momentos isolados de superação, mas por um estilo de vida construído em torno de um princípio inegociável: disciplina. Para ele, a disciplina não é uma prisão, mas a chave que abre as portas da liberdade. Enquanto muitos buscam conforto e prazer imediato, Goggins escolheu um caminho oposto: abraçar a dor, transformar o sofrimento em combustível e fazer da disciplina diária o alicerce de sua grandeza. A ilusão da motivação. David costumava repetir que a motivação é passageira. Ela pode até servir como faísca inicial, mas nunca sustenta uma jornada longa. Motivação é como fogo de palha: queima rápido e desaparece na primeira chuva. A disciplina, por outro lado, é o que permanece quando o entusiasmo se vai. Ela é o hábito de agir independentemente de como você se sente. É a decisão de treinar mesmo cansado, de acordar antes do sol nascer, de estudar quando ninguém está olhando. Motivação é fraca. Disciplina é tudo. A rotina de ferro. Sua vida se tornou um exemplo extremo de disciplina. Goggins acordava antes das 4 da manhã, corria dezenas de quilômetros, treinava força, nadava, pedalava e ainda encontrava tempo para servir na carreira militar. Não se tratava apenas de manter o corpo em forma. Tratava-se de moldar a mente. Cada treino não era apenas físico, era um lembrete de que ele tinha controle sobre si mesmo, de que não estava refém das desculpas que a mente inventava. A cada dia, ao repetir essas rotinas extenuantes, ele reforçava sua identidade. Não era mais o garoto obeso e inseguro, mas um homem disciplinado, capaz de enfrentar qualquer desafio. A dor como aliada. Enquanto a maioria das pessoas foge da dor, Goggins a buscava.
Ele acreditava que o sofrimento tem o poder de revelar quem realmente somos. Nas corridas de ultradistância, quando os pés sangravam e o corpo parecia desmoronar, ele sorria. Não porque sentisse prazer na dor, mas porque sabia que estava entrando em território de crescimento. A dor era como um espelho, mostrando seus limites e convidando-o a ultrapassá-los. Quanto mais doloroso o processo, mais profunda era a transformação. O conceito de Callous Mind. Um dos conceitos centrais de sua filosofia é a ideia de criar uma Callous Mind, uma mente calejada. Assim como as mãos de um trabalhador desenvolvem calos ao lidar com ferramentas pesadas, a mente também pode desenvolver resistência através da exposição repetida ao desconforto. Cada treino brutal, cada corrida em condições adversas, cada noite mal dormida era um calo mental que o tornava mais resistente. Esse processo não eliminava a dor, mas o tornava capaz de enfrentá-la sem sucumbir. A disciplina como liberdade. Pode parecer contraditório, mas Goggins descobriu que a verdadeira liberdade nasce da disciplina. A liberdade de correr ultramaratonas só existe porque ele treina sem falhar. A liberdade de dizer eu aguento em meio à dor só existe porque ele se habituou a suportá-la diariamente. A liberdade de escolher seu destino só existe porque ele se recusou a ser escravo da preguiça e das desculpas. Para ele, viver sem disciplina é viver acorrentado. A pessoa pode até se sentir livre por escolher o conforto imediato, mas, no longo prazo, se torna prisioneira de um corpo frágil, de uma mente fraca e de uma vida sem propósito. Pequenas batalhas diárias. Goggins ensinava que a disciplina não se constrói em grandes eventos, mas nas pequenas batalhas diárias. Levantar da cama no primeiro toque do despertador. Cumprir a meta estabelecida, mesmo quando ninguém está observando. Escolher o treino duro em vez do descanso fácil. Cumprir a promessa feita a si mesmo, mesmo quando não há consequências externas. Essas pequenas escolhas moldam o caráter. E, ao longo do tempo, elas constroem uma fortaleza interior inabalável. A solidão da disciplina. Outro ponto que Goggins enfatizava é que a disciplina é, muitas vezes, solitária. Enquanto os amigos dormiam, ele estava correndo. Enquanto outros escolhiam festas, ele estava treinando. Enquanto muitos desistiam ao primeiro sinal de dor, ele estava se aprofundando nela. Essa solidão não era sinal de isolamento, mas de compromisso. Ele não esperava que os outros entendessem sua jornada. Sabia que cada um tem seu próprio caminho, mas também sabia que, se seguisse a multidão, acabaria no mesmo lugar, conformado, mediano, inacabado. A recompensa invisível. A disciplina raramente traz recompensas imediatas. O treino de hoje não transforma o corpo amanhã. O estudo de hoje não traz resultados instantâneos. Mas, ao longo dos anos, a disciplina constrói algo que nenhuma gratificação rápida pode oferecer: respeito por si mesmo. David descobriu que a maior vitória não é a medalha conquistada ou o título recebido, mas a capacidade de olhar no espelho e saber que fez tudo o que podia. Essa paz interior só nasce quando se vive com disciplina. A vida como um campo de batalha. Para Goggins, a vida é um campo de batalha. Cada dia traz desafios, cada semana traz novos testes. E a única forma de vencê-los é se preparar. Assim como um soldado não entra em combate sem treinamento, ninguém deveria enfrentar a vida sem disciplina. A disciplina é a armadura invisível que protege contra as derrotas internas. Ela garante que, mesmo nos piores dias, você não será dominado pelo medo, pela preguiça ou pelo desânimo. O legado da disciplina. O que mais impressiona na filosofia de David Goggins não é o quanto ele suportou, mas o quanto ele escolheu suportar. Ele provou que a grandeza não é privilégio de alguns escolhidos, mas fruto da disciplina implacável de quem se recusa a parar nos 40%. Sua vida mostra que dor e liberdade não são opostos. Ao contrário, a disciplina que abraça a dor é justamente o caminho que leva à verdadeira liberdade. E essa é a mensagem que ecoa em cada treino, em cada corrida, em cada palavra de Goggins. A disciplina não limita. A disciplina liberta. Capítulo 7. Rompendo barreiras e inspiração pessoal. Quando David Goggins superou o inferno do treinamento SEAL, venceu a si mesmo e consolidou sua filosofia de disciplina, dor e liberdade, algo novo começou a acontecer. Seus feitos já não pertenciam apenas a ele. A forma como vivia,
Os desafios que aceitava e os limites que rompia começaram a chamar a atenção de pessoas ao redor do mundo. O que era uma luta pessoal se transformou em inspiração coletiva. A transição para os desafios civis. Depois de se tornar SEAL, Goggins buscou novos desafios fora do ambiente militar. Foi então que descobriu o universo das ultramaratonas, corridas que não medem apenas a resistência física, mas a capacidade de suportar dor por dezenas de horas consecutivas. Ele não entrou nesse mundo de forma casual. Começou com o objetivo de arrecadar fundos para famílias de colegas SEAL mortos em combate. Mas logo percebeu que as ultramaratonas eram também um laboratório perfeito para sua filosofia mental. Correr 100, 150, 200 quilômetros sem descanso não era apenas uma competição. Era um campo de batalha contra si mesmo. O primeiro grande teste. Seu primeiro grande teste foi brutal. Sem preparo específico para corridas de longa distância, decidiu participar de uma ultramaratona de 100 milhas. Durante a prova, seu corpo quase entrou em colapso, pés sangrando, rins em falência parcial, músculos travando. Qualquer pessoa comum teria parado. Mas Goggins não era comum. Ele invocou a regra dos 40%, mergulhou no seu pote de cookies mental e simplesmente se recusou a desistir. Concluiu a prova em estado crítico, mas provou, mais uma vez, que a mente pode obrigar o corpo a fazer o impossível. O impacto sobre os outros. Esse episódio não apenas solidificou sua reputação, como também despertou admiração em milhares de pessoas. Homens e mulheres comuns começaram a olhar para Goggins como um exemplo vivo de que não existem limites fixos, apenas barreiras autoimpostas. Sua história começou a se espalhar. Pessoas que enfrentavam depressão, obesidade, traumas ou simplesmente falta de propósito encontravam em Goggins uma fonte de inspiração. Ele não falava de motivação vazia, mas de uma verdade dura. A dor é inevitável, mas a escolha de continuar é sua. A quebra de recordes. Com o tempo, Goggins não apenas participou, mas se destacou em corridas de ultradistância e desafios extremos. Bateu recordes de resistência física, entre eles o lendário recorde de maior número de flexões na barra em 24 horas. Essas conquistas não eram apenas números em um quadro. Cada recorde representava a materialização de sua filosofia. Para ele, não se tratava de vencer os outros, mas de vencer a própria mente repetidas vezes. O mensageiro da resiliência. A partir de então, Goggins começou a compartilhar sua história em palestras, entrevistas e, mais tarde, em seu livro Can't Hurt Me, Nada Pode Me Ferir. Sua mensagem não era suave nem confortável. Ele não oferecia atalhos, truques rápidos ou fórmulas mágicas. Pelo contrário, falava sobre a necessidade de encarar a dor de frente, de assumir a responsabilidade total pela própria vida e de cultivar disciplina como caminho para a liberdade. Esse discurso ressoou porque era autêntico. Ele falava do que viveu, não de teorias. Sua vida era prova de que suas palavras eram verdadeiras. A inspiração além do físico. Embora suas conquistas fossem em grande parte físicas, o impacto da mensagem de Goggins transcendia o corpo. Pessoas em busca de crescimento pessoal, estudantes, empreendedores, profissionais em crise e até famílias inteiras passaram a aplicar suas ideias no dia a dia. Estudar mais horas quando o cansaço bate. Trabalhar com disciplina mesmo sem vontade. Manter compromissos mesmo quando ninguém está observando. Lutar contra a tentação de desistir nos momentos mais difíceis. A filosofia de Goggins se transformou em uma lente através da qual muitos passaram a enxergar seus próprios desafios. O preço da inspiração. No entanto, é importante notar, Goggins nunca romantizou o caminho que escolheu. Ele sempre deixou claro que viver dessa maneira tem um preço alto. O corpo sofre, as relações pessoais são testadas e a vida se torna um ciclo de dor e superação constantes. Mas, para ele, esse preço era pequeno diante do ganho, a certeza de que viveu plenamente, sem desperdiçar seu potencial. O efeito dominó. Cada vez mais, pessoas relatavam mudanças reais em suas vidas inspiradas por Goggins. Alguns largaram vícios, outros iniciaram rotinas de treino, muitos decidiram enfrentar medos antigos. O exemplo de um homem que saiu da infância abusiva, passou pela obesidade, entrou para os SEALs, venceu ultramaratonas e bateu recordes extremos mostrou, de forma concreta, que ninguém está condenado ao fracasso. Essa convicção se espalhou como fogo.
Se Goggins podia, qualquer um podia, desde que estivesse disposto a pagar o preço. O legado em construção. Ao romper suas próprias barreiras, Goggins abriu caminho para que milhões enxergassem suas próprias prisões mentais. Ele se tornou um ícone da resiliência, uma prova viva de que a mente é a arma mais poderosa que existe. Sua história ainda estava em construção, mas o impacto já era inegável. De um garoto traumatizado a um guerreiro respeitado, ele mostrou que não importa onde você começa, mas onde decide chegar. A inspiração pessoal. No fim das contas, a maior inspiração de Goggins não vem de seus recordes ou conquistas externas, mas do convite que sua vida representa. Cada pessoa tem dentro de si um potencial escondido, adormecido, esperando para ser despertado. Ele não quer ser visto como super-humano, mas como prova de que o ser humano comum pode se tornar extraordinário quando escolhe viver com disciplina, enfrentar a dor e recusar a mediocridade. Capítulo 8. Legado da resiliência e da superação. Quando David Goggins olha para trás, não vê apenas conquistas extraordinárias, corridas de centenas de quilômetros ou recordes quebrados. O que ele enxerga é um caminho repleto de dor, disciplina e escolhas conscientes. Sua vida não foi marcada por facilidades, mas por decisões constantes de não se render. Esse é o verdadeiro legado que ele deixa, a prova viva de que a resiliência não é dom, mas construção, não é genética, mas escolha. A história como testemunho. A infância abusiva, a obesidade, os fracassos acadêmicos, as humilhações e as derrotas poderiam tê-lo condenado a uma vida de mediocridade. Mas cada uma dessas cicatrizes se tornou testemunho de que o ser humano pode se reinventar. O legado de Goggins não está apenas em seus feitos militares ou atléticos, mas na narrativa que construiu com sua própria vida. Ele se tornou um exemplo não porque nasceu forte, mas porque escolheu forjar força onde só havia fragilidade. O poder da responsabilidade radical. Um dos pilares de sua filosofia é a ideia de responsabilidade radical. Ele afirma que nada muda enquanto você não assume total responsabilidade por sua vida. Não importa se foi vítima de abusos, injustiças ou circunstâncias difíceis, ninguém virá resgatá-lo. Essa mensagem é dura, mas libertadora. Porque, ao assumir responsabilidade total, você recupera o poder de mudar. Ninguém vai vir te salvar. Se você quer uma vida diferente, é você quem precisa construí-la. Esse pensamento se tornou a base de seu impacto. Mostrar às pessoas que a transformação começa quando param de buscar culpados e passam a assumir o controle. A continuidade da luta. Ao contrário de muitos que buscam conforto após conquistar reconhecimento, Goggins nunca parou. Ele não acreditava em descanso permanente ou em viver de glórias passadas. Cada dia era uma nova batalha. Mesmo após se aposentar da carreira militar, continuou desafiando a si mesmo em provas extremas, mantendo uma rotina rígida e explorando novas formas de inspirar os outros. Para ele, parar seria morrer em vida. O legado além de si mesmo. Seu livro Quem te Hurt Me alcançou milhões de leitores em todo o mundo, traduzido em várias línguas, transformando-se em guia de superação pessoal. Suas palestras, entrevistas e podcasts alcançaram pessoas de todas as idades, profissões e culturas. Mas o legado vai além da fama. Vai além dos recordes. Está nas vidas comuns que foram transformadas. O jovem que decidiu abandonar vícios após ouvir sua história. A mãe que criou coragem para voltar a estudar. O trabalhador que encontrou força para enfrentar uma rotina exaustiva sem desistir. O impacto real de Goggins está em cada indivíduo que decidiu não se render por causa de seu exemplo. A resiliência como herança. Resiliência, para Goggins, não é apenas suportar. É transformar dor em poder, derrota em combustível, queda em alicerce. É o que ele chama de forjar a mente. E essa forja não tem fim. O aço da mente humana só se fortalece quando continuamente exposto ao fogo do desconforto e ao martelo da disciplina. Por isso, seu legado não é estático, mas dinâmico. Ele continua sendo construído cada vez que alguém aplica suas lições em sua própria vida. O convite à grandeza. Em suas palavras, a vida não é sobre conforto ou segurança, mas sobre descobrir até onde podemos ir. Cada um tem dentro de si um guerreiro adormecido, esperando ser despertado pela dor, pela disciplina e pela determinação. Não nasci especial. Fui apenas um homem comum que decidiu não aceitar as limitações impostas por mim mesmo e pelo mundo. E você também pode.
Esse convite é o cerne de seu legado, mostrar que a grandeza está disponível a todos que tiverem coragem de buscá-la. O paradoxo da dor. Muitos perguntam: por que alguém escolheria uma vida de tanta dor? Por que não buscar apenas conforto, prazer e tranquilidade? Goggins responde com simplicidade: porque a dor o libertou. A dor o ensinou quem ele realmente era. A dor arrancou dele a preguiça, o medo e a mediocridade. A dor abriu portas para um mundo de realizações que jamais teria conhecido se tivesse escolhido o caminho fácil. Assim, o paradoxo é claro: aquilo que a maioria evita foi exatamente o que lhe trouxe liberdade. O impacto duradouro. Hoje, quando seu nome é mencionado, não é apenas como de um atleta de elite ou de um SEAL, mas como de um homem que redefiniu o significado de resiliência. Seu legado não está em medalhas, mas em mentalidades transformadas. Não em troféus, mas em exemplos vivos de superação. Goggins provou que nada pode nos ferir de verdade, a não ser nossa própria desistência. O guerreiro eterno. Se sua vida pudesse ser resumida em uma imagem, seria a de um guerreiro que se recusa a largar a espada. Não importa quantas batalhas já lutou, sempre há outra pela frente. Não importa quantas dores já suportou, sempre há espaço para suportar mais. E essa imagem não é apenas sobre ele. É um espelho para cada pessoa que escuta sua história. O guerreiro eterno não é David Goggins. É você, quando decide que não vai mais viver acorrentado pelas próprias desculpas. Conclusão: o chamado à transformação. Nada pode me ferir não é apenas a história de David Goggins. É um chamado. Um lembrete de que todos nós carregamos dentro de nós cicatrizes, dores e limites aparentes. Mas também carregamos a capacidade de transformar tudo isso em força, disciplina e propósito. O legado de Goggins é claro: a vida é dura, a dor é inevitável, mas você sempre tem escolha. E a escolha de não desistir, de levantar a cada queda, de ir além dos 40%, é o que nos torna verdadeiramente livres. A pergunta é: quando chegar a sua Hell Week, você vai tocar o sino, ou vai continuar lutando até descobrir a grandeza que existe dentro de você? E assim finalizamos mais um resumo. Caso você tenha gostado do nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. No comentário fixado deixamos um link com uma lista com vários livros com desconto, que selecionamos com muito carinho para você complementar a sua jornada.